Olá, povo abençoado, graça, paz e prosperidade sejam com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal. Estou aqui para poder compartilhar com você, ser um canal de bênção para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, de compartilhar as coisas que são dos céus, que são do alto. E eu quero, antes de começar esse vídeo, render graça ao Espírito Santo, dizer que ele é bem-vindo. Faça o mesmo aí, diga: seja bem-vindo, Espírito Santo. Entra no meu quarto, entra na minha casa, entra na minha família. Entra, faça morada em mim. Não se afaste de mim, fica comigo, Espírito Santo. Certamente, você declarando, ele vai te abraçar aí, aonde você estiver. Quero compartilhar com vocês, meus irmãos, um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que Deus está fazendo na tua vida. E é um motivo de grande alegria. E a minha intenção e a minha motivação aqui é ser um canal, é deixar o Senhor fazer a vontade dele aqui nesse lugar, nessa plataforma. E eu quero começar declarando uma palavra profética sobre a tua vida, daquilo que Deus tem me falado. Que Jesus Cristo está levantando uma geração de profetas e profetisas, uma geração de evangelistas, uma geração de avivalistas, uma geração de homens e mulheres que não se vendem, que não se corrompem, que não trocam, que não são contaminados por esse sistema, que não trocam a tua primogenitura por um prato de lentilha. Esse é o tempo que Deus está te convocando, está te gerando em Cristo, está te levantando para esse tempo. Certamente você vai ser o profeta desse tempo, a profetisa desse tempo, o evangelista, o avivalista para essa nação e para esse tempo. No nome de Jesus Cristo, receba essa palavra profética, que Deus está te gerando nele. Não foi o homem que te chamou. Não foi o homem quem te escolheu, foi ele quem te chamou, ele que te escolheu. E certamente você será imbuído pela presença, pela graça, pela unção, pelo poder e pela glória dele, no nome de Jesus Cristo. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Quero compartilhar um pouco com vocês sobre ouvir a voz de Deus. Você já ouviu Deus hoje? Você já escutou ele falar contigo hoje? Hoje nós temos muitas pessoas que têm dúvidas sobre ouvir a Deus, como Deus fala, de que forma que ele fala, quando ele não fala. Mas isso é um tema para um outro vídeo, mas eu quero compartilhar um pouco da voz de Deus. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes, e nenhuma delas é sem sentido. Qual a voz, é uma pergunta que eu te faço, que você tem escutado nesse tempo? Qual a voz? A voz do medo, da insegurança, da tristeza, a voz da situação, da adversidade, a voz de pessoas que não te edificam, a voz de pessoas que muitas vezes está do seu lado, só te colocando para baixo, não leva você para perto de Deus, não chama você para estar mais próximo de Deus. Está ouvindo essas pessoas ou essas situações? Ei, deixa eu te dizer, para nós ouvirmos a Deus, nós temos que estar ouvindo aquilo que ele está falando. E para isso nós temos que tirar todas essas distrações, tudo que nos cerca, para poder ouvir ele nitidamente. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em João 10, 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha que interessante, as ovelhas de Jesus ouvem a voz de quem? Dele. E eu a conheço-as, e elas me seguem. Note que é interessante notar que as ovelhas dele ouvem a voz dele. E ele as conhece, e nós a conhecemos.
nós o conhecemos e nós seguimos ele, como a palavra de Deus está dizendo aqui. Mas à medida que nós, como eu disse, são várias vozes no mundo, se nós deixarmos nós se distrairmos, se distrair com essas vozes, com as circunstâncias, ou muitas vezes olhar para aquilo que nós estamos passando, certamente nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Certamente nós não vamos conseguir discernir que é Deus falando. Muitas vezes nós pensamos que a voz de Deus, ela vai vir como, por exemplo, quando Deus falava com Moisés. E muitas vezes nós achamos que Deus estava falando ali, ei, Moisés, com uma voz, né, tipo esses de filme. Deus não fala dessa forma, irmãos. Não que ele não possa falar dessa forma. Ele pode falar, mas saiba que tudo que Deus vai fazer, ele tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Ele não faz nada sem propósito. Mas muitas das vezes, eu quero compartilhar com você a forma que Deus fala. Ele vai falar contigo. Ele pode falar com essa voz? Pode. Mas ele vai falar na sua consciência. Ele vai falar no seu coração. E quando eu falo consciência e coração, é aqui, ó. Ele vai falar dentro de você, dentro do teu espírito. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de consciência. Até mesmo porque o coração do homem, a palavra de Deus diz que ele é enganoso. E Deus, ele fala conosco através da oração, através da adoração, através da busca, da leitura da palavra, através de profetas, de homens e mulheres de Deus. Mas é interessante notarmos, irmãos, que Deus, ele quer se relacionar diretamente comigo e com você. Ele quer falar diretamente comigo e com você. A Bíblia diz em Hebreus, olha, escuta isso. Hebreus 1, no versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Nota isso. Quem quer falar comigo e com você? O próprio Senhor. O próprio Senhor. Ele quer se relacionar, ele quer ter intimidade, relacionamento comigo e com você. E muitas vezes você vai estar fazendo algumas coisas e Deus, quer ver Deus falando contigo? Você vai sentir impulsionado pelo Espírito Santo. Eu estou te ensinando o que Deus me ensinou. Eu estou compartilhando contigo aquilo que Deus tem me ensinado. E muitas das vezes ele vai te cortar ali uma linha de pensamento. Você vai estar fazendo algo e o Espírito Santo vai falar, filho, vem falar comigo, vem orar. Você vai entender que é ele falando porque você não estava pensando nisso e aquela voz vem muito forte dentro da tua consciência, dentro do teu espírito. Ou você está orando. Quantas vezes, irmãos, que eu estava orando e o Espírito Santo falou, ei filho, para um pouco. Escuta o que eu tenho para te falar. E ali eu parava, me concentrava na voz dele e ali ele começava a falar. Muitas das vezes Deus vai te cortar no meio de uma oração. Se já aconteceu isso com você, coloque aí nos comentários. Muitas das vezes ele vai te cortar assim. É interessante que ele vai te parar no meio da oração, porque ele quer falar, quer te revelar, quer te dar livramento, quer te mostrar o que está te cercando, quer te mostrar aquilo que está no mundo espiritual. Quantas vezes, irmãos, eu orando e Deus me mostrando as coisas que estavam no mundo espiritual, alguma coisa feita contra a minha vida, minha família, para quebrar, para me orar. E muitas vezes Deus vai te parar no meio da oração, muitas das vezes Deus vai te frear numa situação. Quantas vezes que eu fui sair com o meu carro e o carro não pegava, e muitas das vezes a primeira coisa que a gente faz é muitas vezes reclamar, murmurar. Ei, deixa eu te dizer, não questione, não murmure. Ali Deus está te dando livramento e quer falar contigo. E aí eu paro e presto atenção, eu falo, Espírito Santo, o que houve aqui? O carro não está com problema de nada, o que houve? E Deus para
e quer falar contigo, muitas das vezes ele te muda a rota para você parar e falar, poxa, peraí, Deus quer falar comigo. Deus, ele fala de várias maneiras, nós temos que estar atento. Como Jesus disse, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha do Senhor, se você é ovelha do pasto dele, do pastoreio dele, muito que provável que você tem que ouvir a voz dele. É uma necessidade, irmãos. É uma necessidade minha e tua de ouvir a voz dele. Nós não vamos conseguir ficar de pé, nós não vamos conseguir fazer as coisas, nem o propósito, nem a nossa felicidade, a nossa alegria depende de ouvir a voz de Deus. Eu quero te dizer que quem ouve a voz de Deus é bem sucedido, e quando eu falo sucedido não é só a parte de dinheiro financeiramente, mas é ser pleno. Quando a gente ouve a Deus, nós somos levantados de uma depressão. Quando nós ouvimos a Deus, nós somos muitas vezes alinhados para um propósito que estava fora. Quando nós ouvimos a Deus, nós somos erguidos para aquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Não deixe os bloqueadores, os sabotadores, aquelas pessoas que jogam balde na sua vida te sabotar daquilo que Deus tem para ti, daquilo que Deus tem para a tua vida. Ouça a voz dele. Como a palavra de Deus diz que ele fala, ele é vivo, ele se comunica conosco, ele quer ter essa comunicação com você também, com a tua casa, com a tua família. Outra maneira que Deus fala, a maneira que ele usa é a natureza, é as plantas, enfim, um animal, algo que você olha ali e Deus está manifestando através daquela situação. Uma certa feita, eu estava num evento profético e o evento estava uma bênção e eu olhei para uma determinada planta, assim, algo que estava estruturado ali, e Deus começou a falar ali comigo coisas através desse plantio que estava ali. Eram uns vasos, umas plantas que tinham ali, e Deus começou a falar comigo que a criação glorifica Ele, que a criatura glorifica Ele, tudo que tem fôlego louva Ele, as plantas, tudo aquilo que Ele formou dá glória a Ele. E eu entendi de Deus, tipo, que eu não poderia ali ficar parado sem glorificar Deus, porque Ele estava falando comigo, tipo, era como se o Espírito Santo estivesse falando, filho, até as plantas, elas me veem, elas mostram a obra das minhas mãos. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras clamariam. Então, irmão, irmã, essa é uma das formas. Eu falei aqui apenas de uma forma de Deus falar através da sua consciência, que tem muitas outras, mas muitas vezes você está sendo abafado de ouvir a Deus, porque você está andando sobre influências espirituais malignas. Muitas vezes você pode estar sendo abafado de ouvir a Deus porque você está no meio de situações, de pessoas, até mesmo de fofocas, ali de coisas que desagradam o Espírito Santo, no meio de conversas furadas, conversas que afastam o Espírito Santo. Muitas vezes você não está ouvindo a Deus porque você pode estar no meio de situações que Deus já mandou você sair, rotas que Deus já falou para você se desviar, e muitas das vezes esse fluxo, quando nós começamos a Deus falar e a gente não obedecer, o fluxo de Deus, a voz de Deus, ela fica estagnada. Enquanto nós não voltamos lá naquele lugar aonde
Ele deu a ordem, Ele deu a direção para que nós façamos, Ele não fala até nós começarmos de novo. Talvez Deus está falando para alguém aqui que você precisa voltar nas primeiras instruções, voltar naquilo que Deus já te orientou lá atrás, para que se abram mais revelações, para que se abra a voz dele para a sua vida. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui, com uma pessoa aqui que deixou lá atrás uma instrução, uma direção, e Deus está te reposicionando, Deus está te alinhando para o propósito, para o chamado, para que Ele possa ampliar, para que Ele possa continuar falando contigo. Ele disse, muitas vezes, irmão e irmã, muitas das vezes Ele vai falar, vai, e no meio do caminho Ele vai continuar a voz dele te dando instrução. Aí você talvez pergunte, mas isso tem respaldo bíblico? Tem. Gênesis 12, ele disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra onde eu te mostrarei. Mas ele não disse aonde ele ia. Abraão teve que usar a fé, ele ouviu e foi. Talvez Deus já mandou, Deus está falando com alguém aqui, já mandou você começar um projeto, começar uma live, começar uma empresa, mudar de lugar, ou recuar, retornar para onde você deixou, para onde você saiu, ou fazer algo, não sei qual é a situação, e você não obedeceu, e a voz, você não está conseguindo ouvir a voz dele. Deus está mandando eu te dizer que você precisa voltar nas pequenas instruções, voltar ao início de tudo, para que o fluxo, para que a voz, as revelações começam a voltar a fluir com frequência em operação na tua vida. Porque se você e eu desobedecermos a Ele, essa voz ela para, até que nós voltemos e comecemos tudo aquilo que Ele já mandou. Uma instrução antiga. Tem instrução antiga que você pode ter deixado. Tem instrução antiga que você deixou. Você não pode ter deixado. Deus está me dizendo que você deixou e precisa retomar, para que as coisas comecem a ser organizadas. Tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo que as coisas estão desorganizadas, as coisas estão como um quebra-cabeça que está desmontado, e Deus quer ligar, quer unir, quer colocar um sentido, uma direção nova para a tua vida, mas você precisa voltar àquilo que Ele já mandou você fazer, aquilo que Ele já orientou você a fazer. Então, irmãos, eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que ela tenha sido bênção para a tua vida, espero que Deus tenha falado ao teu coração. Eu quero fazer mais vídeos falando da voz de Deus, como Deus fala, e eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho aí para você receber todas as vezes que entrar um vídeo novo no canal, porque certamente Deus vai te abençoar, e compartilhe com outras pessoas, seja a luz no meio do mundo de trevas, seja um profeta, uma profetisa, seja uma voz para esse tempo. Se essa palavra te abençoa, abençoe mais vidas, mais pessoas. É uma palavra simples, irmãos, mas é uma palavra profunda se você entender no Espírito. Então, e também deixa o seu comentário, sabe o comentário aí embaixo, que fica depois que termina o vídeo? Deixa o seu comentário aí, que isso traz relevância para o YouTube indicar para outras pessoas. Temos vídeos aqui todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas. E eu quero orar por ti, permita orar por ti, em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome bendito e amado de Jesus Cristo, Pai, eu quero colocar essa pessoa, essa casa, essa família, e peço a ti, Pai, toca-os com teu poder, Pai. Vai tocando, Senhor, e que a tua voz, Pai, se abra, Senhor. Em nome de Jesus, esse homem, essa mulher, que deixou uma instrução, que deixou uma direção do Senhor, que, Senhor, muitas das vezes teve medo, insegurança de entrar para o projeto, para o propósito que o Senhor tem, que o Senhor possa conduzir eles, Pai, para fazer aquilo que o Senhor tem colocado dentro do coração deles. Em nome de Jesus, Pai,
que essa instrução, Pai, que ficou para trás, que eles voltem, Senhor, a fazer. Pai, tira todo medo, tira toda insegurança. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de medo, toda insegurança, toda angústia, toda aflição. Todas as vezes que Deus fala contigo para que você faça algo, você fica com medo. Ei, deixa eu te dizer, Ele vai te capacitar, Ele vai te encher. Abra a tua boca e eu te encherei. Abra a tua boca que eu vou te encher. Deus está te dizendo que Ele vai te encher. Ele vai te encher. Não temas, diz o Senhor, somente creia e verás a minha glória. Pai, abra os ouvidos espirituais do teu povo, abra a visão do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ser tocados. Senhor, que eles possam, Pai, através dessa palavra, traduz, Pai, para cada um da maneira que o Senhor deseja, Pai. Que essa palavra, Senhor, se agarre, que essa palavra seja um destravar, um liberar, uma aceleração na vida de cada filho e filha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eles possam, Senhor, que eles possam, Pai, ser conduzidos pelo bom pastor, porque Tu és o bom pastor, Tu és o Deus, Pai, o Deus da casa, da família, dos projetos, dos sonhos desse irmão e dessa irmã. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoá-los poderosamente. Eu quero declarar que o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Eu quero declarar que a mão poderosa de Deus está sobre a tua casa e a tua família. E Deus está agindo ao teu favor. Não temas, não temas. Volte para aquilo que Deus tem confiado a ti. Volte às primeiras obras, volte às primeiras instruções, volte, que Deus quer abrir tesouros, Ele quer abrir revelações profundas na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele quer entregar coisas grandes para ti. Volte e ouça a voz do Mestre, ouça a voz do Mestre te tocando, ouça a voz do Mestre te levantando. Eu quero declarar que Deus está te erguendo, está te dando renovo, e quero declarar também que toda enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, Deus está mandando eu orar por curas aqui, eu creio que Deus vai operar. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar, Pai, que toda enfermidade caia por terra, Pai, que toda doença, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as doenças e enfermidades, Pai, e sobre as Tuas pisaduras nós fomos sarados e curados. Pai, eu quero declarar por terra, Pai, em nome de Jesus, todo câncer, toda dor, toda doença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que aflige a alma, o sentimento, as emoções. Eu quero orar por cura emocional, por cura física, em nome de Jesus, e declarar cura divina, milagres criativos entrando na tua vida, entrando na tua casa e na tua família. Eu quero declarar em nome de Jesus restauração na tua saúde, que os enfermos agora sejam tocados pelo Espírito Santo, que a unção de cura te toque aí e te restabeleça, te erga, te levante, que o poder de Deus agora em nome de Jesus Cristo Ele possa restabelecer a tua saúde física, a tua saúde emocional, a tua saúde espiritual, a tua saúde sentimental. Eu oro declarando, em nome de Jesus, ser curada, ser curado, ser livre, ser liberto, em nome de Jesus. Que Deus possa ter te abençoado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça, paz e prosperidade.